É um prazer podermos comemorar esse dia. O Clube de Aventureiros é um dos ministérios da Igreja Adventista do Sétimo Dia, voltado às crianças. Esse ministério começou quase 40 anos atrás, com um ministério de jovens, de juventudes, que virou o Ministério dos Bravadores, e desse ministério surge o Clube de Aventureiros. Vocês perceberam um detalhe, eu espero que vocês tenham percebido, que em todos os momentos os aventureiros estavam aqui, mas sempre os pais estavam juntos, eles foram chamados, participaram juntos. E a ideia é que esse ministério é focado na relação familiar. O apoio do Ministério dos Aventureiros é a família. O objetivo é apoiar, é abençoar as famílias. Esse é o apoio do ministério. E por essa razão, quando a gente pensa neste ministério, não dá para falar sobre outro assunto que não passe pelo assunto da família. E por essa razão eu dei um nome ao sermão que vou pregar. Eu não gosto de falar o nome assim no meio do sermão, mas esse nome é importante. E o título que eu dei é O Propósito Perfeito para Famílias Imperfeitas. O propósito perfeito para famílias imperfeitas. Todos nós temos as nossas famílias. Todos nós temos sonhos para as nossas famílias. Seja você pai ou mãe, ou seja você uma pessoa que ainda está construindo a sua família do futuro, ou se você ainda está na sua família materna. Todos nós temos sonhos para a família. Todos nós temos idealismos, temos vontades, objetivos. O ponto é que, quando nós pensamos no que seria o ideal dentro do lar, nós nos esbarramos num dos maiores problemas, que é ter que lidar com o fato de que nós, seres humanos, não somos perfeitos. E por não sermos perfeitos, a relação familiar, por vezes, é truncada, é desafiadora, para não dizer que, às vezes, ela é até impossível. O fato é que a Bíblia nos apresenta verdades a respeito da família e a respeito do ser humano. E a partir dessa perspectiva que a Bíblia nos dá, nós podemos viver uma vida familiar melhor ou pior, dependendo da forma como nós lidamos com essas verdades. Qual é meu sonho como pai? Meu sonho como pai é que no dia em que Jesus voltar, eu esteja abraçado à minha esposa e os meus filhos, e todos estejamos prontos para encontrar Jesus. Qual é o teu sonho como integrante da sua família, na escala ou na relação que você estiver dentro da sua família? Você pode ser filho e sonhar ver Jesus voltar com seus pais. Você pode ser um viúvo, pode ser alguém que acabou precisando passar por um processo de divórcio. Pode ser alguém que resolveu não se casar. Pode ser alguém que vive uma relação familiar que é bem atípica porque foi adotado, não é o que a gente espera. Pode ser. Mas qual é o sonho que você tem para a sua família? Quem dera todos os sonhos também passassem pelo fato de ver Jesus voltando com a família reunida, para viver uma eternidade com Cristo no céu, sem a presença do pecado, da dor e do sofrimento. Quando nós pensamos assim em ideais, quais são os ideais de Deus, o texto bíblico mais importante que nos oferece essa perspectiva divina em relação à família está no livro do Gênesis, lá no comecinho da Bíblia. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 1. Neste texto, nós temos Deus apresentando à humanidade, ou melhor, a este mundo, a humanidade. E no ato de criar a humanidade, Ele já cria a humanidade com aspectos que Ele espera existir na relação familiar. Portanto, se quisermos saber o propósito do ser humano e, por consequência, da família, nós vamos a este texto de Gênesis, capítulo 1, verso 26 ao verso 28, que diz assim: Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu,
sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou o ser humano à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam por sobre o chão. Eu quero adiantar a você que neste texto nós percebemos 3 propósitos da humanidade e por consequência da família. O primeiro deles é refletir a imagem de Deus. O segundo é reproduzir, ou seja, imitar características divinas em sua vida. E o terceiro é representar para todos que estão ao redor qual é a imagem de Deus. E eu quero discorrer isso com vocês rapidamente. Todos nós temos um glorioso propósito, um propósito perfeito. Ser a imagem e semelhança do Criador. Nenhum outro propósito é tão grande quanto este propósito. Nenhum outro propósito para a tua família, para o teu lar é tão grande quanto este propósito dado à humanidade. Representar aquele que a criou. Para pensar comigo. Se Deus é perfeito, é soberano, é eterno, detentor de todo conhecimento, detentor de toda verdade, detentor de todas as boas virtudes, se Ele é amor, se Ele é bondoso, se não há nada no universo que é superior a Ele, afinal de contas Ele é o Criador de tudo que há. Sermos a imagem de qualquer coisa que não seja Ele é sermos a imagem de algo inferior. Porque abaixo dele, tudo é inferior. Portanto, para dar o melhor propósito possível para a humanidade, Deus espera que a humanidade seja sua imagem e semelhança. O maior propósito possível dado a um ser humano é ser a imagem e semelhança de Deus. E por essa razão, nós olhamos para as pessoas que estamos ao nosso redor e nos lembramos diariamente que esse ser humano que aí está foi criado à imagem e semelhança de seu Criador. E é por essa razão que algumas atitudes tão comuns no mundo que vivemos, elas são um atentado direto à doutrina da criação, como racismo, qualquer tipo de preconceito, machismo e etc. É um atentado à doutrina da criação, porque significa rebaixar um ser humano criado à imagem e semelhança do seu Criador, que carrega em si características daquele que o criou, propósito daquele que o criou. E a família carrega esse propósito. Lembre-se, o universo é centrado em Deus, Ele é o Criador, Ele é o mantenedor, o universo é centrado em Deus e não no nosso próprio umbigo. O universo é teocêntrico e não antropocêntrico. Essa visão de vida que é antropocêntrica, por vezes hedonista, focada em si mesma, é o que tem destruído as famílias. Porque as pessoas entram em relações para serem felizes. As pessoas medem a qualidade de uma relação a partir da felicidade relacionada a ela, para ser feliz. Só que o propósito do casamento e da família na Bíblia é representar a imagem de Deus. A felicidade está presente, mas o propósito é superior. Como nós, como famílias, podemos representar quem Deus é? Porque se eu tenho esse propósito em minha vida, minha família não pode ser pautada por violência, não é verdade? Se eu tenho o propósito de representar a Deus, a minha família precisa ter respeito, ela precisa ter amor, ela precisa ser empática, ela precisa se relacionar de forma harmoniosa, o mais harmonioso possível, porque o meu propósito é o maior propósito que existe, representar o Criador. Então, quando nós colocamos como propósito da família coisas antropocêntricas, como sentir-se feliz, nós construímos uma estrada muito perigosa.
muito perigosa. É por isso que aumenta o caso daqueles que encerram o matrimônio pelo simples fato de que não estão felizes. Só por isso. Não estou falando de outras coisas como traição e violência. Estou falando só pelo fato de não estarem felizes. O que é isso? É uma relação que é pautada num propósito antropocêntrico e não teocêntrico. Todos aqueles que se aproximam de Deus se aproximam do outro. Quanto mais a gente se aproxima de um ponto central, mais nós nos aproximamos daquele que está ao nosso lado. A pluralidade de Deus, então, é representada na família. Vocês perceberam no início do verso 26, que o texto diz: façamos o homem, e aqui o ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Percebem que Deus fala no plural? Veja, no Antigo Testamento, enquanto nós não tínhamos a vinda de Cristo a esse mundo, a percepção da humanidade a respeito da Trindade não era 100% desenvolvida. Percebam, a percepção não quer dizer que a Trindade não existia. Só que o ser humano não percebia essas pessoas da Trindade de forma tão clara e explicada como o que Jesus nos ofereceu. Foi Jesus que nos ensinou aspectos da Trindade de forma mais detalhada. Nós podemos perceber a Trindade desde o Antigo Testamento, mas nós não conseguimos, no Antigo Testamento, estabelecer essas relações da forma como o Novo Testamento estabelece. Por essa razão, até então, quando se interpretava esse texto, esse plural aqui na fala de Deus, usava-se a ideia de que era um plural majestático. Deus estava falando no plural como uma referência a um rei quando vai fazer um discurso e diz: nós precisamos, e aí ele está na verdade se referindo a si. Ele precisa tomar atitudes, mas ele usa o plural majestático, que é um recurso do discurso. Acontece que o Novo Testamento nos dá uma nova visão sobre isso. O Novo Testamento nos oferece a perspectiva de que ali Deus está no interior da sua relação pessoal com os outros membros da Trindade, ponderando sobre a criação do ser humano. E ao ponderar sobre a criação do ser humano, Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança. E perceba que o detalhe é que o ser humano que representa essa imagem e semelhança do Criador não é a figura masculina apenas. Porque aqui o texto do verso 27, no finalzinho, que diz: homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, ele não usa as expressões homem e mulher, ele usa a expressão macho e fêmea. Ele não diz que o macho é aquele que representa quem Deus é, que Deus é do sexo masculino. Ele diz que homem e mulher representam a imagem de Deus. É verdade. No Novo Testamento, Jesus se manifesta como homem e chama a Deus de Pai, mas essas são nomenclaturas funcionais para o propósito da sua missão, mas não a sua natureza, não a sua ontologia. O fato é que fica claro por este texto que quando nós olhamos para os seres humanos e buscamos encontrar no ser humano a imagem de Deus, nós precisamos olhar para a totalidade dos seres humanos criados, homem e mulher. Homem e mulher. Ambos representam a imagem de Deus. E mais do que isso, quando eles se unem, essa imagem fica evidente. É por isso que ele deixa claro, no capítulo 2, verso 18, que não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora idônea. Em Gênesis 2, 24, ele expande o conceito, dizendo que quando ambos se unem, se tornam uma só carne. Mas por que eu estou dando ênfase a isso? Porque a palavra usada para uma, aqui em Gênesis 2, 24, é a mesma que é usada em Deuteronômio 6, para dizer que o Senhor nosso Deus é único Senhor. E aí nós chegamos no Novo Testamento e descobrimos que esse único Senhor se manifesta em 3 pessoas. E aqui nós entramos num dos que talvez seja o tema mais difícil de ser explicado, que é a Trindade. A relação das 3 pessoas da Trindade sendo apenas um Deus. E a gente costuma usar diferentes metodologias pedagógicas para tentar explicar o que é a Trindade, mas a Bíblia já nos deu a metodologia certa, bíblica.
é a relação matrimonial. Na união entre os dois, nós descobrimos o que é Deus, ou quem é Deus. Os dois, pessoas diferentes, com naturezas diferentes, com perspectivas diferentes, com sonhos diferentes, com culturas diferentes, mas sendo seres humanos, tendo os mesmos atributos, ser humano, mesmo funcionamento fisiológico, ou com algumas diferenças necessárias, mas tendo o mesmo valor perante Deus, e agora se unem e se tornam os dois uma só carne, uma unidade. E a Trindade nada mais é do que isso. 3 pessoas divinas, coeternas, 3 pessoas divinas com todo o poder, com todo o conhecimento, com todas as aptidões de um ser divino, que se unem e formam os 3 uma só divindade. Um só Deus, o Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Sabe por que essa informação é tão relevante? Porque significa que para entender a natureza de quem Deus é, eu preciso olhar para a família e conseguir perceber Deus na família. Porque se eu cresci num ambiente de desrespeito, de ofensas, se eu cresci num ambiente tóxico, sem amor entre aqueles que lideram a família, eu tenho muita dificuldade de entender esse Deus que é amor, que se une e que formam juntos uma só carne. Você percebe? É por essa razão que, talvez na adolescência, a maior parte de nós tenhamos dificuldade com a figura de Deus. Nós não vimos dentro do lar esse amor, esse respeito. Nós não percebemos a Trindade sendo representada na figura daqueles que nos trouxeram ao mundo. Quando Deus revela a sua imagem, Ele revela através do lar, da família. A família não tem o propósito de reprodução, de fazer feliz, de ser feliz. A família tem o propósito de representar Deus para o mundo, de ser Deus nesse mundo. No final do verso 27, início do verso 28, nos é dito que e Deus os abençoou e lhes disse. Você percebe uma conjunção, a conjunção e, incluindo dentro do mesmo conceito de que homem e mulher eram a imagem e semelhança de Deus, ele inclui a ideia da bênção que Deus dá a homem e mulher e oferece a eles a possibilidade de multiplicar-se, de gerar nova vida. Então Deus disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dando exatamente essa ideia. A Trindade é quem cria, e Ele dá ao ser humano o potencial de gerar nova vida nessa união. E Ele também trabalha um outro conceito que representa quem Deus é. Porque Deus é criador de todas as coisas e, portanto, Ele domina o mundo que Ele criou. Ele zela pelo mundo que criou, e Deus dá ao ser humano, antes da entrada do pecado, a mesma atribuição de ser aquele que iria cuidar desse mundo, dominando, cuidando. O problema é que, na nossa mentalidade pecaminosa, dominar já está afetado pelo ato de destruir. Mas aqui é a ideia de um Deus criador cuidando da sua criação, e Ele dá a mesma função ao ser humano. É por isso que Ele dá uma inteligência diferenciada à humanidade em relação aos animais, para que o ser humano consiga manejar a natureza, mas sempre com o propósito de preservá-la, cuidar dela. No capítulo 2, nós vemos isso claramente, quando Deus dá ordem para Adão. Deus o coloca Adão no jardim e diz que ele deveria cultivar e guardar. Cultivar e guardar. Guardar é proteger. Ele deveria proteger a natureza criada. Bem, esse aqui é o ideal. O ideal é sermos a imagem do nosso Criador. Famílias que se unem e carregam consigo os mesmos atributos de Deus: bondade, mansidão, respeito, amor, paz. Esse aqui é o ideal. É só lá na minha casa ou na casa de vocês esse ideal nem sempre funciona?
Que a gente tem o ideal. Mas o real nem sempre é assim, não é? Por quê? Porque houve algo que atrapalhou o plano perfeito de Deus. Chama-se pecado. O primeiro pecado dos nossos pais, Adão e Eva, afetou o mundo. E a primeira consequência foi vergonha um do outro. A primeira consequência do pecado foi que ambos, juntos, como família, como matrimônio, há muito tempo, agora eles olham para o outro e sentem vergonha um do outro. A primeira separação familiar. E aí continua, porque eles agora têm culpa, e eles se escondem por causa da culpa. Eles têm medo de Deus, e eles se escondem de Deus. Eles têm egoísmo, por isso que na hora que Deus pergunta, um começa a jogar a culpa no outro. Então, agora eu vou salvar o meu aqui, né? O outro, cada um com seus problemas. E aqui nós temos o embrião dos nossos problemas familiares, não é verdade? Quantas vezes temos relações familiares que são repletas de muita culpa, muita vergonha, muito egoísmo, de muito medo. Esse aqui é o embrião dos nossos problemas. O fato é que a Bíblia deixa claro que todos são pecadores, estão destituídos da glória de Deus. Todos. Porque o pecado entrou por um só ser humano, e pelo pecado entrou a morte, e assim também a morte passou a todos os seres humanos, porque todos os seres humanos pecaram. Se todos pecaram, a sua família não é isenta desses mesmos problemas. Todas as famílias são afetadas, e a Bíblia deixa claro que o pecado é um poder para o mal que vem de dentro para fora. Ele deturpa a natureza humana e, além de deturpar o indivíduo, deturpa a relação que esse indivíduo tem com tudo que está ao seu redor, seja com os outros seres humanos, seja com a natureza criada. Em Gênesis 6:5, Deus chega ao ponto de entender que o ser humano entregou seu coração à maldade de tal forma que Deus decide usar um dilúvio para poder limpar a terra. A maldade do ser humano, ela floresce. E eu não preciso explicar muito a questão da maldade do coração humano. É só você ligar a TV e descobrir que tem gente que está roubando a casa, ou roubando os pertences, ou estuprando, ou fazendo coisas num ambiente de calamidade, como no Rio Grande do Sul. Eu não preciso explicar muito o nível da maldade do ser humano. E esse ser humano, de acordo com Davi, que nasceu na iniquidade, em pecado já foi concebido, ele tem que se relacionar como família também, buscando um propósito perfeito, sendo ser humano imperfeito. Como a gente faz isso? Jesus, no livro de Marcos, no capítulo 7, ele chega a dizer que todos os maus desígnios procedem de dentro do coração, de dentro da mente humana. E ele cita uma lista, ele fala assim, olha, os maus desígnios, todos os furtos, prostituições, homicídios, adultérios, avareza, malícia, dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o ser humano. São essas coisas que vêm de dentro. E agora eu preciso me relacionar com um ser humano ao meu lado, um ser humano que está comigo desde o meu nascimento, que é pecador, para viver propósito perfeito de Deus. Você percebe o tamanho do desafio? E aí o que nós temos como consequência de uma família que foi afetada pelo pecado? Nós temos um egoísmo sempre presente, sempre presente. Um egoísmo que me impede de olhar para o outro com empatia. Um egoísmo que espera para si o tudo e oferece o mínimo possível, ou o mínimo necessário. Um egoísmo que gera ou um hedonismo, uma vida em busca de prazer. Tudo que atrapalha eu alcançar o meu prazer, eu quero tirar de perto. Você está atrapalhando a minha liberdade, vou me separar de você. Eu estou buscando prazer. Ou um moralismo, que são aqueles, eu sei que existem, que tratam os membros da sua família debaixo de regras tão rígidas, que no primeiro momento que os filhos veem a liberdade da vida adulta, eles vão embora e nunca mais voltam. Isso é egoísmo vestido de moralidade.
É nesse contexto que as famílias vivem um problema de descontrole. Seres humanos pecadores nem sempre se autocontrolam. E o que acontece na família se a gente não controla a língua? Como que dá para viver se eu não controlo o que eu falo? O que acontece no lar se eu não controlo aquilo que eu resolvo usar? Resolvo beber, usar drogas. O que acontece com uma família nesse ambiente? O que acontece se eu não controlo a minha sexualidade no ambiente familiar? O que acontece com isso? Isso é consequência do pecado. Como consequência, como resultado do pecado nas famílias, nós temos famílias nesse mundo em que vivemos que estão desmoronadas. A gente quase que olha para os ideais de Deus e acha que uma coisa não tem a ver com a outra, porque não dá para viver esses ideais. As famílias já estão desmoronadas. Olha ao redor para os seus familiares. Olhe para os seus familiares. Lembra do último Natal? Como está a sua família? O fato é que a Bíblia deixa claro que ao atender apenas aos desejos da carne, que é uma expressão que Paulo usa para se referir à natureza humana pecaminosa, ao atender apenas os desejos da carne, em Gálatas 5 ele diz que os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes. Ciúme é fruto do pecado, não é fruto do Espírito Santo. Ciúme é a tentativa de dominar o outro, de controlar o outro, e ninguém domina ninguém, ninguém controla ninguém. A gente trabalha com amor, e o amor pode ser rejeitado. Ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Esses são os frutos da carne. E você sabe que isso tem destruído tantas famílias quanto possível ao teu redor. Nós somos herdeiros do pecado. Vivemos um risco diário ao nos relacionarmos. Porque todos os imperfeitos têm a propensão de falhar, de errar com alguém que está ao seu redor. É por essa razão que nós já deveríamos entrar nas relações com o coração já aberto para perdoar. Porque vai ser necessário em algum momento. É impossível que os seres humanos se relacionem ao longo de uma vida e não errem um com o outro. É impossível. E a maturidade é quando eu já sei que isso vai acontecer e eu já estou com meu coração preparado a oferecer perdão quando ele for necessário. Mas esse não é o fim de tudo. O pecado destrói a verdade, mas nós não precisamos nos render a ele. Não é o pecado que determina as minhas relações familiares. Não é ele que vai determinar o meu futuro. Não é a maldade do coração humano que vai destruir o meu lar. Porque enquanto nós vivermos, enquanto nós respirarmos, todos os dias nós vamos buscar a Deus com todas as nossas forças para receber um poder sobre-humano para manter nossas famílias unidas. Amém por isso? E a Bíblia tem o seu próprio antídoto para o problema do pecado, e se chama novo nascimento. Se nós dessemos uma passagem rápida no Evangelho de João, no capítulo 3, nós veríamos Jesus conversando com um homem chamado Nicodemos. E logo que eles abrem a conversa, Jesus já introduz falando: Nicodemos, é o seguinte: em verdade eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por que, Nicodemos? Porque o teu primeiro nascimento não serve para entrar no reino de Deus. O seu primeiro nascimento é carnal, e os desejos de uma pessoa carnal, não santificada, são esses que nós já vimos. Por isso, Nicodemos, é necessário nascer de novo. E é legal porque a palavra
que é traduzida aqui por novo, anothem, ela pode ser traduzida tanto por nascer de novo, quanto por nascer do alto ou de cima. Dando a ideia de que nascer aqui de baixo, o nascimento terreno nosso, ele não nos confere essa natureza divina. Precisa de um novo nascimento. Um nascer espiritual agora. De uma relação com Cristo. E aquele que nasce de novo em Jesus, ele dessa vez não nasce de seres humanos, ele nasce de Deus. É por isso que João fala que todos que receberam a Jesus, Jesus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas nasceram da vontade de Deus. Pessoas que nascem de novo são a esperança para as famílias se reconstruírem. Porque agora o Espírito de Cristo é aceito no coração e ele começa uma obra de transformação. Nicodemos perguntou: Senhor, estou velho, não dá para entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo, Senhor? E então Jesus respondeu a Nicodemos, dizendo: Nicodemos, em verdade lhe digo que se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Precisa nascer de novo para que você seja um ser espiritual. E Paulo diz em Efésios: no passado nós andávamos segundo a inclinação da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira. Mas o mesmo Paulo, no livro de Gálatas, no capítulo 5, diz que o Espírito de Deus produz fruto, a saber, amor, alegria, paz, paciência. E a gente precisa bastante dessa parte do fruto, né? Muita paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, que a gente também precisa bastante. Contra essas coisas, de acordo com Paulo, não há lei. Elas são permitidas, em todos os lugares elas são permitidas. Aqueles que pertencem a Cristo, Paulo continua, crucificaram as paixões, os desejos da sua natureza humana. E uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. E ele então conclui: não nos tornemos orgulhosos, provocando a inveja uns nos outros, porque nascemos no Espírito Santo de Deus. Todos aqueles que nascem em Cristo são novas pessoas. Todas as famílias precisam de novas pessoas. Para dar certo esse projeto divino, que tem um propósito perfeito, mas para dar certo numa família imperfeita, precisa nascer de novo, todos os dias. Para que o Espírito de Cristo substitua o egoísmo pela empatia. Para que ele substitua a inveja pela abnegação. Para que ele substitua a falta de controle por domínio próprio. Para que ele substitua a ira por mansidão. E é somente com esses atributos que nós estaremos prontos no dia em que Jesus voltar, com a nossa família, para ver Jesus. E nós vamos cantar agora sobre ver Jesus, porque eu gostaria que você, caso esteja com algum familiar próximo, se não estiver, olha para o teu lado, se tiver alguém que você conhece. Mas se você estiver junto com algum familiar, essa é a hora de pegar na mão assim, dar um abraço e cantar imaginando ver Jesus. E quando você ver Jesus, você estará pronto para abraçá-lo com a sua família. Vamos cantar a música Verei Jesus. Se você puder, por gentileza, ficar em pé para louvarmos juntos a Deus.